coisas. Primeiro, nós temos que recuperar a capacidade de deliberação e controle dos nossos conselhos. É fundamental que os prefeitos municipais, as prefeitas, se vinculem ao debate e à deliberação dos conselhos municipais. Portanto, o grande desafio das conferências não é só compor a diretriz para a composição do plano, mas é fazer valer o plano, né, decidido na conferência e também no Conselho Municipal. O segundo desafio é a participação popular, em especial a participação de crianças e adolescentes. Portanto, nós não podemos compor um plano decenal para a infância e adolescência sem a participação real, efetiva, democrática, livre, autônoma, né, de crianças e adolescentes. E terceiro, nós temos uma agenda aí urgentíssima para a infância no Brasil. Nós temos que, urgentemente, em caráter emergencial, enfrentar o extermínio. O extermínio das nossas crianças e adolescentes. São 16 adolescentes que morrem todo dia no Brasil, são 50 jovens que morrem todo dia no Brasil, normalmente por arma de fogo. Isso nos coloca como o terceiro país do mundo em assassinato de crianças, adolescentes e jovens. Isso é escandaloso. E o aprisionamento. O aprisionamento em larga escala de crianças e adolescentes. No sentido de gestarmos novas formas para a resolução dos conflitos que não seja o aprisionamento, que não seja a privação da liberdade e a institucionalização das nossas crianças e adolescentes. Isso, obviamente, está atravessado por uma série de outras políticas. Primeiro, nós temos que universalizar, de fato, as políticas. Criança matriculada não é necessariamente criança com educação. Ou seja, a matrícula na escola pública ela não representa a efetivação do direito à educação. A política de saúde hoje, nós estamos vivendo aí uma questão de dependência química no Brasil inteiro, que ela nos atravessa, ela nos alcança, nós precisamos enfrentá-la do ponto de vista da saúde mental, né? Da efetivação de uma saúde mental que seja, de fato, promotora da dignidade humana, que não seja encarcerante, hospitalizante, né? Que não apele para a própria contenção química contra a dependência química. E, por fim, as teias de proteção social especial. E aí eu estou falando do enfrentamento à exploração sexual. Nós vivemos aqui numa região, né? Estamos aqui numa região onde a exploração sexual, ela sabidamente, ela é muito representativa. Nós precisamos enfrentar essa exploração sexual de forma muito verdadeira, não com moralismo, mas de fato patrocinando, né, a dignidade dessa criança e adolescente em situação de exploração sexual. E na possibilidade da gente junto criar um novo projeto de vida e um projeto de mundo onde a dignidade de crianças e adolescentes esteja realizada de forma universal, plena e integral. Eu gosto muito de repetir o Hugo Asman quando ele diz que o grande desafio é reencantar a educação. Me parece que as estratégias de educomunicação, as novas modalidades de educação não escolar, não formal, ou a própria revolução da própria escola, fazem parte de movimentos para o reencantamento da educação. Felizmente a escola brasileira, ela hoje é um espaço de conflito, né, e reproduzindo um esquema, né, fadado a gerar conflito, a gerar violência, a gerar frustração. Frustração dele, frustração do educando, frustração da comunidade do entorno, da família. Portanto, a educomunicação faz parte desse processo de construção de novos paradigmas educacionais para além da escolarização formal e que incidem, né, tem uma reverberação na escolarização formal. A escola formal ela muda com a educomunicação. Nós queremos pessoas livres, pessoas que pensem, nós não queremos simplesmente pessoas que reproduzam uma determinada lógica. A gente quer pessoas que sejam autônomas, livres, independentes. A gente só pode pensar consciência como autoconsciência. Sem autoconsciência e sem auto-organização, a gente não consegue a autolibertação, a autoemancipação, que é o sentido da educação. A Hannah Arendt dizia uma coisa na crise da educação que é muito importante. O grande desafio da educação é inspirar o sentimento de responsabilidade coletiva pelo mundo. Portanto, todas as formas de educação que inspiram o sentimento de responsabilidade coletiva pelo mundo, elas são bem-vindas. Desde a Constituição de 88 para cá, né, talvez o maior avanço seja, de fato, na formulação de um projeto democrático que contemple crianças e adolescentes. Portanto, no sentido de que afirmar a sua condição de sujeito de direitos é afirmar a sua condição humana, portanto, a sua voz e a sua capacidade de incidência sobre a sua própria vida. Isso pressupõe, né, quebrar uma tradição adultocêntrica. Nós temos que pensar que essa sociedade é uma sociedade com muitas relações de poder. Pensar a participação de crianças e adolescentes não é método. Não é método, né? Muitas vezes a gente pensa a participação como um método. Inclusive eu tenho uma certa crítica a essa expressão do protagonismo
como método. A gente não pode pensar como método, a gente tem que pensar como um direito que faz parte de um outro projeto de sociedade. Um projeto de sociedade onde a gente consiga superar essas relações de poder, essas relações raciais, étnicas, elitistas e classistas, sexistas, patriarcais e adultocêntricas. Portanto, eu vejo como um elemento fundamental que consegue construir um novo modelo de sociedade a participação de crianças e adolescentes. Portanto, é uma quebra de paradigma. A gente tem que quebrar de fato esses paradigmas. Nós não temos que esperar um modelo de sociedade onde as crianças tenham vez. É exercitando a voz de crianças e adolescentes que a gente constrói a outra sociedade. Um outro mundo nasce exatamente da resistência a este mundo, a essas opressões. É o direito de negação que afirma um outro mundo. Porque é fundamental a gente pensar que todas as formas de participação de crianças e adolescentes, elas têm que ser exercitadas, mas sobretudo como um exercício de uma agenda política de construção de um novo projeto de mundo e de sociedade. Nós vivemos um complexo. As formas sociais aqui, por exemplo, a mesma forma social que nega a voz das crianças, que nega a sua dignidade, é a forma social que concentra a voz. Ao colocar a questão do hiperconsumo como uma forma de opressão, de alienação e de reprodução. E o hiperconsumo, ele encontra o seu melhor veículo nos meios de comunicação de massa. Um determinado modelo, uma determinada imagem do que é bonito, do que é belo, um determinado corpo, ele passa a ser desejado. As crianças, elas próprias como consumidoras. Então, o que é o complexo capitalista? É o exercício da mercantilização de tudo e de todos, da mercantilização da natureza. Nós nos separamos da natureza porque nós nos mercantilizamos, todos nós viramos mercadoria, tanto é que nós chamamos a natureza de recurso. Nós vivemos a mercantilização das relações afetivas, o amor, a sexualidade humana, ou seja, tudo isso acaba virando mercado, vira mercadoria. Veja-se como é que nós nos comportamos do ponto de vista das nossas relações afetivas. Portanto, pensar uma outra sociedade é pensar a desmercantilização. Portanto, é necessário criar formas fora do mercado. Portanto, quando a gente está falando em comunicação, nós temos que pensar, por exemplo, nas formas de mídia alternativa, nas culturas livres. Portanto, eu acho que são fundamentais hoje a gente utilizar as novas tecnologias para enfrentar, portanto, as tecnologias que permitem que as pessoas, elas exerçam o seu papel de produtoras de comunicação, de produtoras de conteúdo. Então, deste ponto de vista, eu sou absolutamente favorável à utilização da cultura digital no enfrentamento às mídias tradicionais. Agora, isso tem que ser feito em paralelo com um outro movimento. Qual é o outro movimento? É o movimento político de controle público sobre o Estado e sobre o mercado. A gente não pode esperar que o Estado, esse aparelho estatal que aí está, ele se democratize por si só. Porque ele tem um caráter de classe, ele serve a determinados sentidos há muito tempo. Nós temos que disputar tudo que for disputável no sentido de estabelecer mecanismos de controle público sobre o Estado e sobre o mercado. E aí eu estou falando, inclusive, sobre o mercado de comunicação. Não é possível que 8 famílias dominem toda a indústria do entretenimento, da cultura e da comunicação no país. Porque toda resistência ela tem que ser criativa. Nós temos que resistir ao monopólio das 8 famílias proprietárias dos meios de comunicação, mas ao mesmo tempo que a gente resiste, a gente tem que criar. Nós temos que fazer da nossa resistência criação. Mas ao mesmo tempo que a gente tem que estar lá na conferência, brigando pelo controle público da comunicação, a gente tem que estar fazendo rádio comunitária, a gente tem que estar fazendo TV comunitária, nós temos que estar fazendo os nossos blogs comunitários, temos que estar utilizando a cultura digital como forma de cultura livre. Portanto, nós temos que, nesse momento, entre outras coisas, nós temos que nos contrapor às formas de disciplinamento e controle, por exemplo, sobre as culturas digitais que estão sendo colocadas. O AI-5 digital que hoje está em tramitação no Senado brasileiro. Nós temos que nos contrapor a isso, a essa forma de limitar a possibilidade que as camadas populares hoje têm de acessar as novas culturas. Agora, não basta que o veículo seja comunitário. O conteúdo veiculado, ele tem que expressar, obviamente, os anseios de um projeto que seja um projeto democrático. Eu estou pensando em democracia não como democracia eleitoral. Estou pensando em democracia como a possibilidade de ampliar o poder popular.
Ou seja, aqueles que historicamente não tiveram vez e voz, têm que ter vez e voz. E aí entram as crianças e adolescentes. Portanto, um processo de alavancar e criar, né, uma nova democracia no Brasil é pensar como exercitar a vez e a voz dos de baixo. Aí entra, portanto, todas as possibilidades de exercitarmos novas teias de comunicação.